Logo depois que eu soltei o capítulo 277 falando sobre o documento que a Rússia fez em relação às intenções da reunião do BRICS, ocorrendo agora essa semana na própria Rússia, tivemos aí alguns posts mostrando um novo sistema de pagamentos proposto dentro do evento do BRICS, né, chamado BRICS Pay. E aqui o que eu quero fazer é uma análise inicial do que eu consegui encontrar até agora baseado na documentação que foi divulgada. Lembrando, nesse momento que eu estou gravando esse podcast, a reunião do BRICS ainda não aconteceu. Então você pode ter várias mudanças a partir daí, mas chamou atenção porque já houve ali vários posts, principalmente no Twitter, mostrando várias fotos, como essa aqui da própria capa do vídeo, de meio que cartões pré-pagos com valores bem ínfimos e aparentemente alguns, principalmente em rúpias, alguma coisa assim, né? E outros, entre outras formas de pagamento, e eu achei bastante curioso. E eu queria falar um pouquinho mais disso sobre o que eu descobri, e aí, à medida do decorrer da reunião, a gente vai vendo as próximas etapas também, para ver se isso é uma coisa duradoura e de fato o plano oficial, ou se realmente vamos ter algum outro tipo de surpresa, né? Que é baseado nos comentários que eu venho recebendo também. Então, primeiro, a ideia do BRICS Pay seria da criação de um sistema descentralizado de transações. Quando, inclusive, eu baixei, né, eu tentei baixar o aplicativo, mas ele ainda não está pronto. Então, ali foi uma primeira demonstração. A plataforma ela continua no site. Eu mesmo abri uma conta para mim, consegui criar, e aparentemente é baseado no fato de que você pode criar meio que um cartão digital, né, como se fosse um Visa e Master, para você poder fazer transações que, em princípio, seriam transmitidas via blockchain por um sistema descentralizado chamado de DCMS, que eles chamam de Decentralized Cross-Border Message System. Então ele foi desenvolvido pelo Centro de Tecnologia do Ledger Distribuído da Universidade Estatal de São Petersburgo, né, de São Petersburgo, na Rússia. Então esse DCMS é uma plataforma descentralizada projetada para troca de informações de pagamentos transfronteiriços. Então aqui, o que eu achei mais interessante nos documentos, e eu vou colocar isso como fonte para você mesmo poder ver, é que ele é praticamente feito pela Rússia, certo? Um projeto universitário da Rússia. Agora, fica a questão de isso é alguma coisa oficial ou é uma iniciativa como se a reunião do BRICS fosse meio que uma feira para você mostrar, talvez, uma competição, um hackathon, né, para ver quem traz as melhores ideias do mercado. Eu ainda não consegui chegar a uma conclusão ou outra. Inclusive, eu interagi com a Kathleen, esqueci o último nome dela, que eu sempre falo dela, vou até pegar aqui, que ela propõe, obviamente, muitas... A Kathleen Tyson, né? A Kathleen Tyson, que é autora, especialista, né, em repo, em FX swaps e tudo que variado no Fed, bancos centrais, e ela já trabalhou em bancos centrais e ela fez aí um livro, e ela é uma defensora árdua, né, do BRICS, etc., mas de uma forma diferente do que muitos esperam que aconteça. Isso que eu achei interessante. Então, dentro do BRICS, você consegue ver meio que as linhas de pensamento divergentes. Então, segundo ela, o grande objetivo aqui seria você continuar com a multimoeda, digamos assim, certo? Você manter as moedas sem a criação de uma moeda nova, inclusive foi o que eu falei no capítulo 277, se você não viu, você pode acompanhar. E aqui, quando surgiu a primeira foto ali de um cartão com QR Code pré-pago do BRICS Pay, ela literalmente descascou o negócio, né? Falou assim, isso aqui é para desmoralizar completamente a questão desse aplicativo, desse suposto aplicativo com segurança e reputações bastante duvidosas. Então achei interessante como ela reagiu de forma negativa a isso, mas eu não consigo ter nenhuma opinião formada sobre isso. Eu fiquei mais curioso para poder entender como é que isso funciona, tanto que eu mesmo tentei fazer a minha própria conta, né, para ver onde é que eu podia chegar. Você mesmo pode tentar, vou colocar aqui o link para quem quiser, obviamente, né, isso vai de cada um. Só que o que eu achei mais interessante é que a documentação, como ela está em inglês, mas ela foi feita por russos,
e você vê o vídeo de apresentação quando você entra no BRICS-Pay, o mais interessante são os benefícios que ele falou trazer. Isso que eu achei fantástico, porque ele se voltou praticamente para a Rússia. Olha o que está escrito no primeiro vídeo, né, que você vê. O BRICS-Pay permite você usar Visa e Mastercard na Rússia. E, ao mesmo tempo, permite o sistema russo, que chama de Mir Cards, funcionar fora da Rússia. Então, seria uma forma de você simplesmente sair de qualquer tipo de sanção, ou seja, o grande objetivo aqui seria a resistência às sanções, porque você teria uma arquitetura, segundo o documento, difícil de bloquear participantes ou transações por terceiros, o que diferencia isso de sistemas como o SWIFT, certo? Então, ele se voltou praticamente por um ponto de vista russo, mas fica a questão de isso vai ser interessante para os chineses? Isso vai ser interessante para o Brasil? Vai ser interessante para a Índia? E qual que é a moeda que eu vou colocar? E aí, você vê nas fotos, você tem algumas logos diferentes, parece que é o Yuan em uma, depois tem as rúpias indianas em outra, então achei bem interessante isso. Eles colocaram, inclusive, vários QR Codes com um pouquinho de dinheiro, que seria uma forma de você poder fazer transações ali na própria reunião do BRICS para pagar o valor equivalente a um café, certo? Ali é coisa de 500 rúpias, 800 rúpias, etc. Então foi bem interessante, né, poder ver pelo menos uma tentativa, só que ficou bastante confuso se isso realmente vai ser uma coisa adotada ou se é simplesmente uma proposta de algo que, se cair no gosto de um dos governos, pode ser proposto. Enfim, está bastante em aberto, mas achei até interessante isso não ter surgido durante o BRICS em si, mas antes, né, da reunião, porque a reunião ainda não aconteceu. No momento que eu estou gravando aqui, hoje é dia 19 de outubro e já saiu, né, nós ainda estamos no sábado, as reuniões devem acontecer a partir do dia 22, né, do dia 22 ao dia 24. Então vai ser interessante para ver se isso vai ser algo ou se simplesmente é um voo de galinha. Então, outros principais pontos desse DCMS, que é esse sistema descentralizado de blockchain, ele não teria um único ponto de controle. Então, cada participante decide autonomamente sobre a aceitação de mensagens de outros participantes. E também não teria nenhum tipo de cobrança centralizada para enviar mensagens. Os participantes podem definir taxas entre si, se desejarem. Você também tem um roteamento automático, ou seja, a plataforma cria rotas automáticas de mensagens financeiras, incluindo a possibilidade de intermediação entre terceiros para reduzir os desequilíbrios comerciais. Parece ser interessante se ele resolver, né? Até porque você teria várias moedas ao mesmo tempo, né? Você vai começar a criar novas reservas bilaterais, isso seria bem interessante de ver. Você também teria a integração e anonimato, ou seja, você possui capacidade de integração elevada e a opção de anonimizar transações, garantindo privacidade entre remetentes e destinatários. Fica a pergunta se isso está dentro dos interesses governamentais ou se o código-fonte, que é declarado ser uma fonte aberta, publicado como código aberto após a fase de teste piloto, segundo eles garantindo transparência e confiança, semelhante às criptomoedas clássicas. Tudo bem, então se você está fazendo algo específico baseado em criptomoedas, com anonimato, será mesmo que o código vai ser... Enfim, tem uma série de outros fatores, principalmente quando as CBDCs, né, as moedas de bancos centrais, vêm à tona, e elas têm tudo menos anonimato, certo? O objetivo é o contrário, você ter cada vez maior controle sobre o motivo das transações para você poder programar o dinheiro. E aqui parece ter uma outra pegada, inclusive contrária, né? Mas aí fica as perguntas, se existem criptomoedas, por que você já não as usa? Se você vai deixar a fonte aberta, quem vai fazer isso? Vamos ter mineradores? Vamos ter nós? Quais serão os incentivos para o envio? Né? Quem vai criar a infraestrutura? Quais são as instituições bancárias que vão começar a usar isso? Tudo isso fica absolutamente em aberto, certo? E isso vai contra os interesses de uma CBDC, que daria exatamente mais poder a governos? Então, é exatamente esse tipo de pergunta que vai ser interessante ser feito. E segundo aqui, a parte tecnológica, ele fala que o sistema utiliza os sistemas Go, Solidity e React.js. Aqui eu não conheço, então eu não sou nenhum expert nisso. Se você conhece, você pode até passar aqui mais informações. E sobre a performance, esse que é interessante, né? Pode processar até 20 mil mensagens por segundo, com escalabilidade linear conforme o número de participantes aumenta. Mas
toda a adoção de um sistema monetário, ele é exponencial, ele não é linear. Então talvez isso possa criar algum gargalo, dá para você atualizar isso, dá para você melhorar, quem vai decidir quem vai melhorar, percebe? É por isso que a gente acaba esquecendo como que a consolidação do sistema euro-dólar hoje, né, dos sistemas de mensagens interbancárias mundiais que dominam hoje todo o sistema global da liquidez que nós temos hoje, ele é extremamente complexo, ele só se consolidou baseado na adoção há anos, né, de sistemas complexos entre instituições de baixo para cima. Nunca houve realmente uma implementação que pudesse criar o que nós temos hoje de cima para baixo. Então vai ser interessante ver aí se isso de fato acontece ou não. Então, para passar pelo menos o que se sabe até agora, né, tudo feito com QR Code muito parecido com o Pix, inclusive. Você vê ali as pessoas usando um aplicativo, etc., batendo foto e aí acreditando imediatamente. Tudo parece bonito, mas obviamente vamos ver o que vai sair da reunião para ver se vai ser uma coisa até às vezes diferente disso, se isso foi só uma demonstração, como se fosse uma das barraquinhas de uma feira, né? Para ver. Obviamente, não sou a favor, não sou contra. Eu estou literalmente vendo aqui as informações e curioso para ver se isso pode ser uma coisa interessante ou não. Queria até ver a sua opinião, né? Porque você mesmo pode ver, apesar de não ter aplicativo ainda, na hora que surgir na App Store, no Google Play, eu já vou imediatamente baixar para poder fazer os testes e aí ver se isso tem algum tipo de base ou não. Então, vamos ver durante essa reunião e aí a gente faz um outro capítulo, talvez para poder fazer, recapitular as atas do que aconteceu na reunião do BRICS.